Muito bom dia, senhoras e senhores. Deixa eu ver aqui. Art Deco. Bom dia, bom dia. E, abrir isso daqui, abrir isso daqui. Bom dia, sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda o bezerro e a vaquinha. Vendo na manhã, levanta. Hum, Deixa eu ver só o meu computador ajudar aqui rapidinho. Pronto. Na fazendinha é manhã. Lembra? Deixa eu ver. Pronto. Isso daqui. Isso daqui. Pronto, essa transição rápida. Beleza, vamos continuar aqui com Art Deco. Na aula passada eu tinha parado justamente aqui. Deixa eu só beber uma água aqui rapidinho, que eu volto já, que eu falo muito. Professor, o senhor já fez a chamada? Não, ainda não. Mas para o final da aula é que eu vejo quem estava na sala e eu coloco aqui no sistema, digamos assim, na planilha, tá? Rapidinho, deixa eu beber água aqui. Pronto. Então, na aula passada, comecei falando sobre Art Deco. É, e aí, deixa eu ver, alguém me perguntou mais alguma coisa? Não. Ah, ok, beleza. E aí a gente tinha parado justamente aqui. No nascimento entre 1910 e 1914, a Art Deco foi uma explosão de cores com tons brilhantes e muitas vezes conflitantes, frequentemente em desenhos florais, apresentados em estofados, tapetes, telas, papéis de parede e tecidos. Isso acaba se parecendo muito com o que foi a Art Nouveau, também porque a Art Nouveau ele se utilizava
dessa ideia das cores, desses tons mais brilhantes, né, se assemelhando muito ao que acabou sendo essa fase inicial da Art Deco. Depois o Deco ele vai fugir dessa ideia que era defendida pelo Nouveau, né? Então acabou se tornando muito mais essas cores mais frias, uma ideia de mais utilidade. Ainda que tenha algumas partes internas que vão ser bem coloridas, né? Mas mesmo assim, nada muito gritante, nada muito colorido a ponto de confundir os olhos das pessoas. Cores vão ter, mas nada muito exuberante em relação às cores, porque em relação à arquitetura dá para perceber bem a exuberância que eles procuram colocar. E esses detalhes que eles trabalham muito bem nesses, nesses prédios, principalmente, na arquitetura, principalmente. E assim, muitas vezes, pelo menos nesse início, eles vão se colocar muito com a ideia dos desenhos florais. E isso lembra muito Art Nouveau, porque Art Nouveau vai se preocupar muito, fez a chamada, não, Lourdes, é, foi quem Carla me perguntou também mais cedo. Não, eu deixo para fazer a chamada depois, mais para o final da aula, e eu só faço marcar quem é que estava na sala, quem que não estava. Se de repente alguém estava no início da aula e saiu do meio para o final, aí eu dou presença também. Se ao contrário, se demorou de entrar e tal, mas assistiu o restante da aula, eu dou presença também tranquilamente, tá? Então, não se preocupe não, já vi quem é a galera que está aí presente e tá tudo de boas, tudo em paz. E então, nesse início, pelo menos da Art Deco, eles vão se utilizar muito também desses trabalhos ornamentais, esses trabalhos orgânicos, né? São os florais, são as folhas, são aquelas ideias dos desenhos mais circulares, mais delicados, muito usado durante a decoração, a ornamentação do, dos prédios, dos móveis dentro da Art Nouveau. E aí isso vai se repetir, pelo menos no início da Art Deco. As cores vivas da Art Deco vieram de muitas fontes. Algumas cores foram inspiradas no movimento fauvismo, no fauvismo de Henri Matisse. Fauvismo, não lembro se a gente chegou a trabalhar isso na primeira unidade. Não, acho que não. Futurismo. Enfim, eu acho que não. Fauvismo a gente deve trabalhar ou é na terceira ou na quarta unidade, não estou lembrado agora. Mas fauvismo, liderado por Henri Matisse, outros pelo orfismo de pintores como Sônia Delaunay, outros pelo movimento conhecido como Nabis, um trabalho do pintor simbolista Odilon Redon, projetou telas de lareira e outros objetos decorativos. Cores brilhantes eram características do trabalho de design de moda Paul Poiret, cujo trabalho influenciou tanto a moda na arte déco quanto o design de interiores. Inclusive, aqui a gente acaba vendo bastante que a preocupação da arte déco, tanto quanto era da arte nouveau, é muito ligado a não a pintura, tipo, não a produção artística através da produção de quadros, de desenhos, de esculturas. Não, ele vai ser sempre ligado à arquitetura, pelo menos 95% do seu tempo. Essas duas formas de representações artísticas vão ser ligadas à arquitetura e ao mobiliário, principalmente a arquitetura. Mas a arquitetura e mobiliário vão estar dentro da Art Nouveau, dentro da Art do Déco,
de forma bastante presente. E eu esqueci de uma coisa aqui. Deixa eu só dar uma olhada. Eu vou parar aqui rapidinho só para eu dar uma olhada numa coisa aqui. Ah, tá. Pronto. Ah, e aí, então a gente vai ter diversas dessas características dentro da Art Deco, dessas influências na Art Deco. A influência do cubismo, um estilo de arte conhecido como cubismo, apareceu na França entre 1907 e 1912. O cubismo a gente já falou durante a primeira unidade, né? Eles vão influenciar o desenvolvimento da Art Deco. Sob a influência de Paul Cézanne, estavam interessados na simplificação das formas para seus fundamentos geométricos, cilindro, esfera, cone. E aí vocês lembram bem que o cubismo ele vai se utilizar muito disso, das imagens achatadas. Não tem uma preocupação de profundidade, de se brincar, como vários artistas acabam fazendo em diversos outros movimentos artísticos, de se brincar com o jogo de luz e sombra, que traz a ideia de profundidade, que traz a ideia de tridimensionalidade, como se algo estivesse saltando a tela, né? O cubismo ele não tem essa preocupação, ele vai simplesmente chegar e colocar a imagem lá, achatada e de recheada de cubismo, recheada de formas geométricas. Então, desses círculos, desses quadrados, desses retângulos, triângulos. E isso vai acabar influenciando na forma de produção artística do pessoal da Art Deco. Não é à toa que aqui, por exemplo, a gente vai ter não somente a questão do formato do prédio, que ele perde aquilo que a Arte Nouveau tinha de colocar meio que ondulado e tal. Aqui não, vai ser uma coisa mais formal, mais fechada. E dentro dos detalhes que a gente vê na Arte Deco, a gente vai ver também, aqui com a influência andina, né, da região dos Andes, dos povos latino-americanos, vai se ver a grande utilização dessas formas geométricas. Então, não somente aqui dentro da arte andina, como na arte egípcia também, em que muito antes do cubismo, é claro, mas que eles já se utilizavam dessa geometrização das formas, e isso acaba sendo adotado no cubismo e sendo adotado dentro da arte deco. Não é à toa que o cubismo ele também vai ser influenciado pela arte africana, né? Por conta desse respeito, dessa atenção, principalmente de Pablo Picasso, no, nas máscaras africanas e a construção dessas formas geométricas na maneira de se produzir suas obras. Então, aqui na Arte Deco, a gente vai ver também essa utilização bastante dessas formas geométricas. Tá vendo? A utilização das formas geométricas, mas, claro, bem mais detalhada do que dentro do cubismo. Em 1912, os artistas da seção d'Or exibiram obras consideravelmente mais acessíveis ao público em geral do que o cubismo analítico de Picasso e Braque. Vocês lembram que houve uma divisão entre o cubismo sintético e o cubismo analítico sintético, em que
a gente via no analítico mesmo a ideia do monocromatismo, utilização de uma única cor, ele voltado muito mais a uma construção abstrata dessa junção dos elementos geométricos, formavam imagens, mas eram imagens que nem sempre eram tão claras. Então, era quase que uma abstração geométrica, né? Quase que obras abstratas e não figurativas. Figurativas é como se percebe as figuras, né? Nos escritos de André Vera, publicados na revista L'Art Décoratif, ele expressou a rejeição das formas da Arte Nouveau, que eram assimétricas, policromáticas e pitorescas. A assimetria é não existia a necessidade, não existia a intenção de se colocar lados iguais, por isso que é assimétrico. Simétrico são lados iguais. Então, simétrico é você fazer uma obra assim, em que um lado ele vai ser igual ao outro. Um lado vai ser igual ao outro. Não existe muita diferença. Não existe diferença, ou pelo menos existe pouquíssima diferença entre um lado e outro, né? Então, toda simetria é como se você colocasse um espelho dividindo ali aquela peça, aquele local, para poder mostrar que eles vão ser exatamente iguais. Tá vendo? Eles são exatamente iguais. Na Arte Nouveau, eles não tinham essa preocupação, eles não tinham essa intenção. Então, eles colocavam propositalmente as imagens, as produções artísticas todas assimétricas. Assimétricas. Então, policromática, de várias cores, e pitorescas, diferentões. E enquanto que o André Vera, ele rejeita essas formas da Arte Nouveau e apela a uma simplicidade voluntária, simetria manifestação simétrica, l'ordre isso aí está escrito aqui, l'ordre de l'harmonie, essa visão de ordem, de harmonia, né? Temas que acabariam se tornando comum na arte déco, embora o estilo déco fosse frequentemente extremamente colorido e tudo menos simples, dependendo do que a gente for pegar. Principalmente a primeira fase da arte déco, realmente você vai ter um encontro de muitas cores, mas a partir da sua segunda fase já não vamos encontrar mais isso. Uma pergunta, você já tem essa apostila? Da Arte Nouveau, eu lembro que eu enviei antes, mas da Arte Deco, vocês também já receberam essa apostila daqui? Essa apostila. Recebeu? Recebeu? Não sei. Muito obrigado por todos responderem, atender minha chamada. É isso aí. Eu não recebi, não. Tá, eu vou. Não, nem Riane. Pronto. Eu vou. Assim que terminar a aula, assim que terminar essa aula, eu já vou mandar. Da última vez que eu não estava lá. Tá, eu vou mandar novamente para lá para pedir para colocar na plataforma. Art Deco não era estilo único, mas um sincretismo de vários movimentos artísticos, às vezes contraditórios, inclusive. Na arquitetura, Art Deco foi o sucessor e reação à Art Nouveau, o estilo que floresceu na Europa em 1985, 1900, também substituiu gradualmente o Beaux Arts no neoclássico, predominância na arquitetura europeia e americana.
Grasset enfatizou. Eu vou pulando algumas coisinhas aqui, que é muito. Tem muitos detalhes aqui que não vão importar muito para vocês. Grasset enfatizou o princípio de que várias formas geométricas simples, como triângulos e quadrados, são a base de todos os arranjos de composição. Não está errado, né? As composições, é só a gente ver essa, toda essa ornamentação interna dentro desses prédios da Arte Deco, em que eles vão se utilizar bastante dessas construções geométricas, que é esses arranjos que se unem de algum modo para compor uma cena, né? Então é algo que era defendido pelo Grasset. Na decoração, muitos estilos diferentes foram emprestados usados pela Arte Deco: construtivismo russo, futurismo italiano, homorfismo, funcionalismo, modernismo em geral, cores conflitantes, desenhos do fauvismo, que a gente já falado do Henri Matisse já antes. Usadas ideias do vocabulário de alta moda do período, que apresentavam desenhos geométricos, divisas, zigue-zagues e buquês de flores estilizados. Esses buquês de flores também se utilizando da geometria, né, para poder se ver a construção deles, bem parecido com o que o cubismo acaba fazendo lá a partir de mais ou menos 1913, né? O cubismo e arte nouveau e arte déco, desculpa, e arte déco, eles acabam caminhando juntos durante um determinado período. Não é à toa que mais para cima ele fala justamente que é um sincretismo de vários movimentos, às vezes contraditórios, né? Porque eles conseguem andar juntos. É uma mistura de vários elementos, de vários movimentos artísticos diferentes, de períodos anteriores a ele, mas de períodos também que ambos estão vivendo juntos. Eles são contemporâneos. É o caso da arte déco, juntamente com o cubismo. O cubismo surge lá em 1913 e no momento que o cubismo está ganhando mais força, a Arte Deco ele está meio que começando a caminhar. Então ele já começa a adotar esses elementos do cubismo, elementos do fauvismo, que vai ser lá para 1920 também. Vai pegando esses elementos, o que de bom ele vai encontrando nesses outros movimentos artísticos e acrescentando lá dentro da Arte Deco para se colocar, principalmente como esses outros movimentos tinham uma visão muito mais ligada à pintura, à escultura. A arte déco pega isso tudo, joga dentro das artes visuais, dentro da arquitetura, né? Hum, tá, eles incluíam arte pré-moderna de todo mundo e observáveis no Museu do Louvre, no Museu do Home, Museu Nacional de Artes da África e da Oceania. Foram usadas ideias vocabulárias da moda do período, tal, tal, tal. Também havia interesse popular na arqueologia devido às escavações em Pompeia, Troia e ao túmulo do faraó Tutankhamon da 18ª dinastia. Artes e designs integraram motivos do antigo Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma, Ásia, Mesoamérica, a região da América Latina, né? Principalmente da América Central. Meso é a ideia de meio. E Oceania como elementos da Era da Máquina. Aqui a gente vê esses motivos andinos, né, da Mesoamérica, e aqui por dentro a gente vê esses motivos mais egípcios também. Então, é uma mistura dessas diversas visões que a Art Deco ele conseguia buscar, né? Além disso, além desses motivos, além dessas visões, também acaba se juntando a era da máquina. Afinal de contas, a gente está dentro de um período de intensa industrialização. Esse período não é à toa que os materiais que eles vão utilizar para produção artística, as construções,
vão ser elementos que estão ligados à era da máquina, estão ligados à era da industrialização. A partir de 1925, muitas vezes foi inspirado pela paixão por novas máquinas, como aeronaves, automóveis transatlânticos. E em 1930, essa influência resultou no estilo chamado Streamline Modern, a Art Deco associada ao luxo e à modernidade, combinou materiais muito caros e requintado, artesanato requintado, transformado em formas modernistas. Nada era barato na Art Deco. O povo era metido a besta, metido a rico. Os móveis incluíam incrustações de marfim e prata, e as joias combinavam diamantes com platina, jade e outros materiais preciosos. Então, se a Art Nouveau buscava trazer uma ideia de simplicidade, inclusive na própria utilização de materiais mais baratos, porque eles tinham ideia da massificação de suas obras, para que várias pessoas pudessem ter acesso àquele desenho, àquela arquitetura, aqueles móveis. A Art Deco vai para o sentido oposto. Apesar dela falar assim, tipo, eu não quero nada que venha da Art Nouveau, eu quero tudo muito simples, materiais baratos e tal. Mas isso ficava somente no discurso da Art Deco, porque, na verdade, na prática, a gente acaba vendo que eles vão se voltar quase que exclusivamente para as elites existentes lá no pós-Primeira Guerra Mundial. Então, aquela galera que está se lá logo no início da Primeira Guerra Mundial, você vai ter que despender muito dinheiro para poder investir na guerra. Quando a Primeira Guerra Mundial acaba, quando vai diminuindo, vai chegando no final, e as pessoas vão voltando a conseguir acumular dinheiro, chega a Art Deco com tudo ali, dizendo assim, beleza, o pessoal está com dinheiro na mão, vão botar o povo para gastar. Então, por isso que eles começam a fazer essas produções, justamente se utilizando disso. Marfim, prata, diamante, platina, jade e esses outros materiais. O estilo foi usado para decorar os salões de primeira classe de transatlânticos, trens de luxo e arranha-céus. E aí, novamente, a gente volta lá. Toda essa suntuosidade, toda essa suntuosidade desses prédios, todo esse luxo que a gente vai encontrar nesses prédios. Claro, isso daqui não é ouro de verdade, né? Mas é uma representação, é a ideia para que as pessoas possam olhar e, pelo próprio brilho, pelo próprio teor desses prédios, as pessoas passam e já fazem logo uma ligação com a ideia de riqueza. Aí você vê como, apesar de se utilizar de cores meio que monocromáticas mesmo, cores que não são tão fortes, mas só o fato de você conseguir colocar o contraste com tudo que tem em volta vai chamar a atenção. Então, é só ver um prédio todo preto, deve fazer um calor desgraçado aí dentro também, né? Porque o preto ele retém calor, mas todo preto com seus detalhes amarelos, mais amarelados ou mais dourados, né? E quando você olha para os prédios que tem em volta, são prédios marrons, são prédios meio que bege, aquela coisa assim, bem sem graça mesmo. Então gera esse contraste, gera essa visão, a ideia de trazendo a ideia de riqueza, de ostentação mesmo. Então, aqui novamente, tudo bem que aqui essa imagem parece ser digital, inclusive. Aqui, não, é porque essa imagem que eu peguei aqui, ele na verdade está dando mais ênfase a esse prédio, ao edifício Chrysler, em relação aos prédios que está atrás, colocando mais claro, aqui foi digitalizado.
mas a gente consegue perceber bem essa ideia de você colocar algo que vá chamar a atenção de todas as pessoas que estão vendo esse prédio e vendo tudo que há ao redor. E aqui é interessante que a gente pode ver também a ideia da simetria, né? Os dois lados iguais aqui. Se a gente for traçar uma linha passando aqui no meio, a gente vai encontrar justamente toda igualdade de um lado com o outro. Ah, professor, mas tem uma janela mais clara, outra mais escura. A luz queimou. Palhaçada esse negócio. Hum, Então, a utilização de bastante arranha-céus. São os prédios mais altos desses locais, né? Foi usado em todo mundo para decorar os grandes palácios de filmes do final das décadas de 20 e 30. Mais tarde, após a Grande Depressão de 1929, a crise da quebra da Bolsa de Nova York em 1929, o estilo vai mudar e ficar mais sóbrio. Então, ele começa a perder aquelas cores mais extravagantes justamente aqui depois da Grande Depressão, depois da crise de 29, dessa quebra da Bolsa de Nova York. E aí, questão de prova, inclusive, existiram, em 1925, existiam duas escolas diferentes que coexistiram durante a Art Deco, que existiram ao mesmo tempo na Art Deco, que foram os tradicionalistas, que haviam fundado a Sociedade de Artistas Decorativos. Esses tradicionalistas combinaram formas modernas com artesanato tradicional e materiais caros. Tá? Formas modernas, dentro da ideia de modernismo já, o artesanato tradicional, e aqui em relação ao mobiliário, principalmente, e os materiais caros, aqueles que a gente já falado, diamante, jade, marfim, ouro e tal. Em relação à madeira também, como mogno, como o próprio pau-brasil, ainda existente bastante dentro da nossa Mata Atlântica e que eles compravam e destruíam o país aos montes. Do outro lado estavam os modernistas. Então, haviam os tradicionalistas e haviam os modernistas, questão de prova, já deixa anotado aí. Professor, vai perguntar sobre as escolas que coexistiram na Art Deco, tradicionalistas e modernistas, que cada vez mais rejeitavam o passado e queriam um estilo baseado em avanços em novas tecnologias, simplicidade, ausência de decoração, materiais baratos e produção em massa, como lá na Art Nouveau. Então, enquanto os tradicionalistas buscavam formas modernas com artesanato tradicional e materiais caros, os modernistas eles já queriam adotar, já queriam colocar em prática as novas tecnologias graças a essa ideia toda de industrialização. Então, a utilização de materiais que pudessem baratear o próprio custo das obras, da produção das obras, da construção desses prédios, por exemplo, mas sem perder, ainda que ele fale sobre simplicidade, mas sem perder a ideia de se construir arranha-céus, de se construir algo que seja não somente útil, mas que as pessoas possam passar por ali e enxergar como sendo algo que vá chamar a atenção deles, né? Que vai ser algo completamente diferente daquilo que eles estão acostumados a ver. A produção em massa, também ligado à ideia do mobiliário, é para que mais pessoas possam ter acesso a essas obras. Os modernistas fundaram sua própria organização, a União Francesa de Artistas Modernos, que contrastava com a Sociedade dos Artistas Decorativos, né? Em 1929. Eles atacaram ferozmente o tradicional estilo Art Deco, que eles disseram ter sido criado apenas para os ricos, e insistiram que os edifícios bem construídos deveriam estar disponíveis para todos e que essa forma deveria funcionar. Então, os modernistas eles batiam de frente com os tradicionalistas porque eles enxergavam que
Esses que tinham vindo primeiro, a única preocupação deles era ostentação, era mostrar a ideia de riqueza. E eles não queriam isso. Pô, a gente está em plena industrialização, em pleno crescimento das cidades, utilização de maquinários, utilização de materiais que barateiam as obras em geral. E por que é que a gente não pode usar isso também na produção de nossas obras? Cada vez mais pessoas se concentrando dentro das cidades, cada vez mais com necessidade de construção de prédios de residência, de prédios de escritórios. Então, vamos fazer isso, mas vamos fazer aproveitando os espaços, colocando mais gente dentro desses locais. Então, vai estar disponível para mais pessoas. A ideia dos modernistas dentro da Art Deco vai ser essa. Para os modernistas, a beleza de um objeto ou edifício residia na adequação perfeita para cumprir sua função. Os métodos industriais modernos significavam que móveis e edifícios deveriam ser produzidos em massa e não feitos à mão. Então, eles rejeitam a ideia do artesanato, né? Daquilo que é mais artesanal, que é mais manual. E aqui tem um detalhe que é interessante, que fala sobre a beleza do objeto, o edifício residia na adequação perfeita para cumprir a sua função. E que função é essa? De um objeto é, tipo, você vai construir uma cadeira que é para as pessoas sentarem. A beleza está nisso. Não precisa ser algo todo cheio de curvas, cheio de coisas e tal, com um design completamente diferenciado. Não, vamos fazer uma cadeira que essa cadeira possa ser feita em quantidade, que mais pessoas possam comprar, possam usar e pronto. E outra coisa sobre o cumprimento de função, aí se alguém chegou a assistir o Profissão Repórter, que passou, foi anteontem. Profissão Repórter estava falando sobre os movimentos de moradia, né? A galera que é despejada durante a pandemia e coisa e tal. E o movimento o MTST, né? O movimento dos sem-teto, dos trabalhadores sem teto, MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que buscavam se mudar no meio da madrugada para algum lugar, invadir, né, um prédio no meio da madrugada para poder buscar moradia. E por que eu estou falando isso? Porque que tipo de comparação dá para fazer em relação a isso? Os prédios eles devem cumprir sua função social. A partir do momento que existe um prédio abandonado que está devendo para a prefeitura, como foi o caso lá dentro do Profissão Repórter, mostrou um prédio cujos donos são donos de uma imobiliária e estão devendo só de IPTU. Era um prédio de 1950, construído em 1950, um prédio de escritório, que durante esse período, de 1950 até 1980, 1990, tal, tinha sua função. Depois ele foi completamente abandonado, porque fica ali na região da Cracolândia. A galera saiu de lá, se mudou de lá, não tinha mais moradores, não tinha mais escritórios funcionando, o prédio está completamente abandonado e ninguém morando lá, fechado, devendo mais de R$ 1 milhão de IPTU para a prefeitura. E assim, a prefeitura ela só pode pegar aquele prédio para ela devido às dívidas depois de passar por um processo que dura em torno de 10, 15, 20 anos, até mesmo porque o pessoal entra na justiça e vai protelando, vai jogando isso para frente e tal. Só que assim, uma das ideias que existe a respeito desses prédios abandonados
para que eles não sejam derrubados, para que eles não sejam tomados pela prefeitura, eles precisam cumprir uma função, por isso que eu estava falando de cumprir função, cumprir uma função social. Então, que tipo de função social é essa? Moradia, escritório, trabalho e tal. É um terreno que está ali abandonado, que não cumpre sua função, que de repente o movimento do sem terra, o movimento do sem teto invadem para poder levantar seus barracos e tal. Se o dono daquele terreno, mesmo devendo para a prefeitura, chegar e falar assim, não, peraí, eu tenho a intenção disso aqui, não posso ter esse pessoal, e de repente o pessoal sai e ele realmente faz alguma coisa naquele terreno, mesmo que seja, sei lá, transformar num estacionamento. Pronto. Já é o suficiente para cumprir uma função social. É uma sacanagem? É. Você tira um pessoal que está em busca de moradia, mesmo que não tem um teto, que não tem uma casa, e aí eles constroem lá seus barracos. O cara vai tirar esse povo para colocar um estacionamento, para lucrar em cima disso. É uma sacanagem, é, mas ele está no direito dele, de qualquer forma. Já essa questão dos prédios abandonados, cujos donos somem, deixam de pagar, ou então são donos bem conhecidos até, só que a dívida está num valor tão alto que eles preferem ver se consegue caducar na justiça, né? Depois de um tempo sem pagar, essa dívida pode ser escrita na dívida ativa da União e ela não é paga. E aí é que eles resolvem fazer alguma coisa com esses locais. Mas se alguém invade, se esse movimento do sem-teto, movimento sem terra invade esse local, a primeira coisa que eles fazem é entrar com ação na justiça, com ação de despejo, né? Para que a polícia caia matando em cima desse povo e aí a gente já sabe toda a violência que acaba ocorrendo. Enfim, tudo isso que eu estou falando é justamente por essa questão do cumprimento da função social. A Art Deco, para os modernistas, nessa ideia dos edifícios, pelo menos, é para que eles possam cumprir a sua função, seja um edifício de escritório, seja um edifício residencial. Ali ele cumpre sua função. Quanto mais gente ele consegue colocar nesses espaços, melhor, porque vai ter essa ideia da massificação, né? Eu estava no início, depois quando eu acabei, eu saí por causa da internet. Se me deu falta? Não. Se você estava só no início, cara, tipo, só passou, sei lá, os 10 primeiros minutos da aula, depois não estava mais, possivelmente eu tenha dado falta. Agora, se você saiu, sei lá, depois de meia hora, pelo menos ficou metade da aula, se você tiver ficado mais ou menos metade da aula, eu já dou presença normalmente. Tá? Não precisa ficar a aula toda. Ficou metade da aula, aí eu dou presença. 20, 25 minutos. Geralmente eu dou uma enroladinha no início da aula, né? Tô aqui, pô. Tô vendo, velho. Aí seja bem-vindo. Eu saio toda hora por. Ah, não, mas isso, em relação a isso, não. Se ficar saindo e voltando, tipo, problema de internet. Eu sei bem o que é isso, que minha internet é uma porcaria também. Se ficar saindo e voltando assim, fala, não, realmente dá para perceber que a pessoa está tendo algum problema na internet, possivelmente. Sua mãe não levantou ainda. Vai lá, dá uma soprada no ouvido, enfia o dedo no ouvido dela, no nariz, alguma coisa assim, para ela acordar, pô. Gente, cara, nessa preocupação aí, não rola, não. Enfim, design interiores da Art Deco Paul Folot, defende a Art Deco da seguinte maneira. Sabemos que o homem nunca se contenta com o indispensável e que o supérfluo é sempre necessário. Caso contrário, teríamos de nos livrar da música, das flores e das flores, perfumes. No entanto, Le Corbusier
foi um publicitário brilhante da arquitetura modernista. Ele afirmou que uma casa era simplesmente uma máquina para se viver. E incansavelmente promoveu a ideia de que o Art Deco era o passado e que o modernismo era o futuro. As ideias de Le Corbusier foram gradualmente adotadas pela Escola de Arquitetura e Estética da Art Deco e a Art Deco, a estética da Art Deco foi abandonada. Né? Então, Le Corbusier, enquanto Paul Follot, enquanto Follot, ele defendia essa ideia de que o supérfluo é sempre necessário, essa coisa de você florear tudo, de colocar beleza em tudo, tal, é necessário. Corbusier, o Le Corbusier falava, né, não precisa de nada disso. Uma cadeira não precisa ter um monte de desenho bonitinho, cheio de forma, não. Suficiente. Sentou, sentou, tá funcionando, a cadeira não quebrou, não caiu, tá, não sei o que, pronto, fechou, beleza. É isso que a gente quer. As mesmas características que popularizaram a Art Deco no início, seu artesanato, materiais ricos e ornamentos, levaram ao seu declínio. Por quê? A Grande Depressão, que começou nos Estados Unidos em 1929, alcançou a Europa logo depois, reduziu bastante o número de clientes abastados que podiam pagar pelos móveis e objetos de arte. E aí a gente vê o seguinte: se a Arte Nouveau ela entrou em decadência, já deu 8h40, já vou finalizar. Se a Arte Nouveau entrou em decadência justamente por causa da Primeira Guerra Mundial, a Arte Deco surge logo depois da Primeira Guerra Mundial. Então, ó, a relação que os dois têm com a Primeira Guerra, questão de prova, inclusive, o que os dois têm em comum em relação à Primeira Guerra vai ser isso. Enquanto um finaliza no início da Primeira Guerra, o outro começa logo depois da Primeira Guerra. Só que a Arte Nouveau, ela vai entrar em decadência nesse período da Primeira Guerra Mundial porque não tinha como ser financiada. A Art Deco vai entrar em decadência lá na Grande Depressão de 1929 pelo mesmo motivo. Se reduziu bastante o número de clientes que podiam pagar por esses móveis, pelos objetos de arte e pela construção dos prédios. Quem é que investia na construção dos prédios, por exemplo? Era o pessoal da Chrysler, era o pessoal da Carbon Building, era o Rockefeller, era a GE, General Electric, era o. Cadê? Não, acabou. The Guardian. Enfim. Então a Grande Depressão vai jogar a Arte Deco pro abismo. Né? Na década de 60 se experimentou, para finalizar aqui a aula, na década de 60 se experimentou um renascimento acadêmico modesto, então uma tentativa de se reviver isso, em parte graças aos escritos de historiadores da arquitetura como Bevis e Hillier. Na década de 70 foram feitos esforços nos Estados Unidos e na Europa para preservar os melhores exemplos da arquitetura da Art Deco, aquela coisa que aqui no Brasil a gente encontra muito pouco, que é uma busca pela valorização, né, do patrimônio arquitetônico, principalmente. Aqui no Brasil a gente quase que não encontra isso, mas em compensação, Estados Unidos e Europa eles dão um grande valor a essa arquitetura dos prédios mais antigos, que conseguem conviver tranquilamente com aquilo que é novo, com aquilo que é moderno. Aqui no Brasil, não. O povo manda derrubar tudo para construir prédio espelhado, escritório, que cabe 400 mil pessoas dentro de cada um, cheio de ar-condicionado. Deixa eu ver mais coisa. Durante o período. Taranã, taranã, taranã. Não, o restante aqui vocês dão uma lida, é pouca coisa. Eu acho que eu não coloquei nada sobre a Art Deco no Brasil.
para a prova de vocês. Eu não coloquei nada não. Tem algumas coisas interessantes, mas qualquer coisa depois eu até comento sobre isso na próxima unidade. Ou não. Talvez eu esqueça. Enfim, eu vou mandar agora essa apostila para Luciano para ele incluir lá na plataforma, para vocês poderem pegar. E eu vou colocar também da Arte Nouveau novamente, que aí caso alguém tenha perdido,